pela minha aplicativo aqui, tá? Que alguém me dá um toque aqui, se tá... Pessoal, se alguém der um alô, funcionando. Ah, tá funcionando. O colega tá de olhar para mim se está funcionando. Sim. Ó. Vamos ter que ficar online. Ah, tá aparecendo já. Então. Beleza, estamos online. Ah, aqui aparece para mim, estou vendo. Talvez é bom esperar só uns minutinhos para o pessoal. Eu também acho. Se juntando a gente. Bem-vindos aos 3 primeiros integrantes que aí já estão. Um minutinho só para a professora ter conhecido agora em vocês em redes sociais, deixa eu jogar ali, eu acho que dialoga um pouco. Muitas pesquisas são próximas. Tá cortando bastante. Eu acho que é só o meu, Ana. A outra pessoa que tá vendo podia falar se... diz que meu som tá cortando, ela falou. Se o meu também tá cortando, se é só o seu. Professora Clarice, que está nos dando suporte, depois olha por gentileza, se é só o meu som que tá cortando, ou se o som da nossa convidada também tá... Eu tirei aqui, mudei de rede, ver se tá melhorando. Alguém pode me dar um retorno, por favor? E o meu, Clarice, está ouvindo? Agora? Eu acho que a bronca é aqui, Ana. Melhorou. Agora disse que melhorou. Eu mudei de rede aqui. Para você melhorou, Ana? Por enquanto, sim. Por enquanto, agora... Ah, peraí que agora a sua imagem desapareceu. Voltei. Eu mudei de rede. Deve ser por isso que deu... Só faltava isso. Quem convidou saiu, foi embora. Vamos tomar um poder, então, hein? Aqui assim, bobeou. Muito bem. Pessoal, eu troquei de rede. Vê se agora melhorou. Ah, melhorou. Parece que melhorou. Melhorou? Ai, que bom. Podemos começar? Claro. Olha, começou a minha tela aqui, ia dar problema. Resolveu a minha, a sua. Tá tudo ok? Você me escuta? Eu te escuto super bem. Então vamos lá. Então, pessoal, boa tarde para as pessoas que estão nos acompanhando. Nós estamos dando início a mais uma live do Nugeia. Vocês devem estar estranhando hoje, quem está aqui não é a professora Clarice, nossa coordenadora. Eu sou o Wagner, professor do Departamento de Geociências da UFJF, e teria o prazer de mediar essa conversa com a professora doutora Ana Cláudia Moreira Cardoso, nossa colega da UFJF também, mas que está de partida para a Europa, acabou de me contar. Já inicio desejando muitas felicidades para ela. E vamos fazer uma conversa sobre um tema que, para nós, geógrafos, é muito precioso, né? Falava com ela que nós não temos, na minha concepção, uma tradição de estudos sobre o mundo do trabalho, né? Conheço alguns geógrafos que trabalham com essa discussão,
né, professor Tomás Júnior da Unesp, professor Juscelino da UNB, né? E o tema de hoje é capitalismo de plataforma, mudanças no trabalho, no tempo e no espaço, né? A professora Ana Cláudia Moreira Cardoso, ela é graduada em Ciências Sociais pela USP, onde fez o mestrado em Ciência Política e o doutorado em Sociologia, com um período cotutela na Universidade de Paris 8. E realizou um pós-doutorado no Centro de Pesquisas Sociológicas e Políticas de Paris. Tem uma atuação como convidada, me parece estar retornando para lá, em Bruxelas. E, professora, eu conversei contigo antes, vou explicar para os colegas, a professora é liberada para falar o tempo que quiser, mas nós combinamos um intervalo, desde que fique até 30 minutos, né, professora? Para a gente poder trocar uma ideia depois, né? Vai ter uma fala inicial e a gente abre para um debate, mas, se me permite, nem sei se isso é elegante, eu só faria a provocação inicial, professora, e me adiantei um pouco para você aqui nos bastidores, que quando eu li o título da proposta da fala de hoje, né, capitalismo de plataforma, né, eu comentava com ela que, a mim, pelo menos, vem a ideia de algumas plataformas muito conhecidas para nós. Por exemplo, Uber e essa entrega de alimentos, iFood, de comida, né? Mas, ouvindo uma fala dela ontem, outra live que a professora fez, agora a moda são as lives, né, professora? Esse universo de lives, e a professora tem feito várias, algumas entrevistas na Tribuna de Minas, na CBN aqui de Juiz de Fora, que eu ouvi também, eu não tinha noção da quantidade de coisas que estão nesse universo de plataformas, né? Então, essa provocação que eu te farei inicialmente é para explicar um pouco para a gente assim, o que é isso, esse capitalismo de plataforma, quem são os sujeitos que estão envolvidos nesse universo também, tá? Muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite. Vai ser um prazer dialogar contigo aqui nessa tarde. A palavra é contigo, professora. Bom, boa tarde. Eu que agradeço o convite, né? Eu acho bem interessante, Wagner, quando a gente pode falar assim para as pessoas das mais diversas áreas, né? Porque na realidade, quando a gente fala de capitalismo de plataforma, ou a Xuxana trabalha também com o conceito de capitalismo de vigilância, a gente está falando da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Nós não estamos só falando do trabalho, mas mesmo se a gente estivesse falando só do trabalho, já seria muito amplo, afinal de contas, não é? Praticamente todos nós trabalhamos, mas nós estamos falando um pouco mais do que isso. Aí, eu te peço, Wagner, que quando passar os 10 minutos, você me dá um aviso, porque eu vou querer dividir aqui em duas partes. Uma primeira, fazer uma rapidíssima perspectiva histórica, porque eu acho que a gente só consegue entender o momento presente se a gente olha um pouco, não é, para os contextos históricos passados, até para a gente poder entender o que é novo, realmente o que é novo, não é? E o que é novo que possibilita que o velho permaneça, tá? Isso vai ficar mais claro ao longo da minha fala. E sempre que eu estiver falando, eu vou estar olhando a partir de algumas perspectivas, né? Da questão da ideologia, da tecnologia, do contexto e das relações de trabalho. E aí, relações de trabalho, quando eu falo em relações de trabalho, eu estou falando a gestão do trabalho, a forma de produção e a organização do trabalho. Tá? Então, eu estou sempre olhando a partir dessa perspectiva. E a ideia, né, de trabalhar trabalho, tempo e espaço, é claro que as noções de tempo e espaço a gente pode discutir qualquer tema a partir das noções de tempo e espaço, mas o meu tema aqui é trabalho. Então, trabalho, tempo e espaço. E se a gente for pensar, por exemplo, se a gente for olhar antes da Revolução Industrial, o que a gente tinha? A gente tinha uma mistura entre espaço de trabalho e espaço de não trabalho, né? Então, a casa era ali, se a gente pensar o artesão, a casa, a oficina, era tudo uma coisa só, né? Então, você tinha uma mistura entre espaço e tempo de trabalho e cada um no seu lugar, né? Cada artesão no seu lugar. Com o processo da Revolução Industrial, o que acontece?
O capital, ele fala, não, peraí, não quero essa mistura, não. Vamos separar o que é espaço e tempo de trabalho e o que é espaço e tempo de não trabalho. Então, você cria, né, vão com o tempo, lógico, eu estou sendo muito simplista, né? Mas você vai criando as indústrias de forma que ali a indústria vai ser o espaço e o tempo de trabalho separado do espaço e o tempo de não trabalho. Por quê? Não é porque era mais fácil você controlar as pessoas, né? Para que o capital pudesse controlar as pessoas, elas precisavam estar no mesmo espaço, porque era um controle, uma vigilância muito presencial, muito cotidiana, não é? Por isso que eu estou falando, a gente está sempre falando da tecnologia, da relação de trabalho, da ideologia, né? Que ideologia que a gente está falando nesse momento? A gente pode voltar à discussão do Weber, né? Ética protestante, espírito do capitalismo. Então, você tem toda uma ideologia que o trabalho era a coisa mais importante na vida do ser humano, que ele precisava trabalhar todos os dias, etc, etc. Então, a gente vai rapidamente, assim, passar, não por algumas formas de produção para a gente ver o que vai se mantendo e o que vai se alterando, até a gente chegar no contexto atual, que eu chamo de uberismo, mas a gente pode, enfim, chamar de vários outros conceitos, né? Então, se a gente pensar no Taylorismo, você tem um controle muito físico ali, né? Um controle de tempos e movimentos, né? O gestor está ali do lado fazendo controle, etc. Os trabalhadores são pagos por peça, não é? Porque você tinha que convencer os trabalhadores que eles tinham que ir para a indústria todos os dias, etc. Quando a gente vai olhando outros momentos históricos, por exemplo, no caso do Fordismo, você já muda essa forma de controle, porque de alguma forma a linha de produção ela faz um pouco, às vezes, desse controle, né? Então, uma parte desse controle que era ali, do lado, etc., a linha de produção começa a impor o ritmo para os trabalhadores, você começa a ter uma outra ideologia que, sim, continua a valorizar o trabalho, mas que passa a valorizar o consumo, né? Porque os trabalhadores têm que se convencer que eles têm que comprar aquilo que eles produzem. E você tem, se a gente pega o Ford, por exemplo, era um processo de vigilância que era não só dentro da fábrica, mas ele ia dentro das casas dos trabalhadores. Então, você ainda tem a ideia, né, das vilas operárias, as casas dos trabalhadores ali no entorno da fábrica, né? A gente viu isso muito no Brasil também, para que essa vigilância possa acontecer. E aí, bom, aí a gente continua a pensar outros momentos históricos, né? Então, depois a gente tem o toyotismo. Claro, de novo, assim, eu estou simplificando muito, porque a gente sabe que esses modelos, eles vão trazendo, se a gente olha hoje, a gente tem questão do taylorismo, do fordismo, do toyotismo, enfim, então vai se misturando, né? Então, está sendo uma coisa simples. Mas se a gente pensar o toyotismo, você já tem uma mudança muito mais forte, né? A gente está pensando um contexto de crise, redução da demanda, redução da produção, desemprego. Se a gente pensar o modelo Toyota, ele começa a externalizar a produção, exatamente porque você já tem, a tecnologia já possibilita outras formas de controle, então eu posso externalizar, porque as empresas continuam a conseguir controlar aquilo que as empresas terceiras fazem. Então, a tecnologia vai possibilitando outras formas de controle, não é? Então, isso vai dando mais liberdade para as empresas externalizarem, terceirizarem, porque já tem outras possibilidades de controle. Né? A própria questão, por exemplo, da gestão por metas e objetivos é uma coisa muito importante desse período do toyotismo, a gente vê muito claro ainda hoje. Então,
O Giovanni Alves fala muito isso, a Daniela Linhar também fala muito isso. Você até pode ter uma redução da hierarquia, por quê? Porque o próprio trabalhador que tinha uma meta para cumprir, ele acaba se impondo os ritmos, ele acaba se impondo, não é? Tudo que ele tinha que fazer, a velocidade com que ele tinha que fazer, até por isso, quando a gente pensa gestão por metas e objetivos, muitas vezes você tem um grupo numa empresa que tem uma meta para atingir, então se um trabalhador, por exemplo, adoece, falta, o grupo mesmo é que vai pressionar o próprio trabalhador, dizendo, poxa, você faltou, a gente não conseguiu atingir a meta porque você adoeceu. Então, enfim, e aí você vai tendo uma outra ideologia, não é mais trabalhador, é colaborador, não é? A gente está falando de empregabilidade, a gente viu muito isso nos anos 90, né? Os trabalhadores são responsáveis pela sua empregabilidade, pela sua qualificação, se eles estão desempregados, a culpa é deles. Então, você tem uma outra ideologia, né? Uma ideologia que vai dizendo que aquela flexibilização que as empresas precisam tem o mesmo significado que liberdade para o trabalhador. A flexibilização é como liberdade para o trabalhador. Então, você, né, porque o Marx fala, né, você tem uma mudança na ideologia que justifica, não é, essa mudança concreta que vai acontecendo. Então, a gente vai, muitas coisas que a gente está vendo hoje, por isso que eu faço questão de fazer esse rápido olhar, já estavam sendo colocados, né? A questão da externalização, a questão da flexibilização, a questão da responsabilização dos trabalhadores, e a gente está falando, evidentemente, de um contexto de globalização, não é? Então, a gente sabe que as cadeias produtivas, elas passam a ser cadeias internacionais, então tem uma mudança radical no espaço do trabalho, não é? Ao mesmo tempo, no tempo, porque você tem trabalhadores em países com horários totalmente diferentes, que tem que conseguir se acertar, tem que conseguir trabalhar junto. Você tem uma tecnologia que possibilita as empresas controlar o trabalho, não importa em qual lugar, não importa em qual hora, não é? Então, eu lembro quando eu fiz a minha tese de doutorado, que foi sobre o tempo de trabalho e tempo de não trabalho, o Zarifian, ele já falava muito isso, ele falava, o que nós estamos vendo com essa questão do banco de horas, a questão das TICs, né? Porque as TICs possibilitam o trabalhador estar conectado em qualquer momento, em qualquer espaço. Ele está em casa, né? Eu lembro os trabalhadores aqui da CIA, que recebiam assim no final do dia pelo celular. Hoje você não cumpriu a sua meta. O que você vai fazer amanhã para melhorar o seu desempenho? E aí o Zarifian já falava que as fronteiras entre tempo e espaço de trabalho e não trabalho, elas estavam ficando mais fluídas, porque você estava em casa, você estava trabalhando, você podia estar no transporte, estar trabalhando. Então, que a gente estava perdendo um pouco essa noção de tempo e espaço de trabalho e tempo e espaço de não trabalho. Mas não foi uma opção nossa. Foi o capital que foi impondo, porque para ele não precisava mais separar. Porque como ele tinha já uma tecnologia que possibilitava esse controle, tudo bem, pode sair mais cedo, desde que você cumpra a sua meta, não tem problema, não é? E aí a gente chega no contexto atual. Além disso, além dessa questão da globalização, nós estamos falando de um contexto de neoliberalismo, não é? Ou seja, um contexto onde você tem uma ideologia e uma ação no sentido de destruir as instituições que protegem os trabalhadores, os sindicatos, os direitos trabalhistas, etc. Temos a financiarização da economia, então a gente tem esse contexto todo. E aí é muito interessante, que eu lembro que acho que em 2016, bobinha, eu escrevi um artigo sobre o direito à desconexão do trabalho no tempo de não trabalho. Essa era a discussão, né? Eu estava na Europa,
começou a aparecer uma reivindicação muito forte por parte dos trabalhadores, uma legislação, no caso da Alemanha e na França, não vamos criar uma legislação para que os trabalhadores possam se desconectar do trabalho, porque não é possível continuar a trabalhar desse jeito. E a gente foi muito bobinho, né? Porque aí agora vem, não é? As plataformas. E aí, assim, essa discussão que a gente estava fazendo, achando que a gente estava fazendo o máximo, a discussão de desconexão, não faz mais sentido, né? Então, quando a gente olha nessa questão do capitalismo de plataforma, nós estamos falando, o Castells, em 2003, né, ele já falava o aumento absurdo das transações via web, né? O Castells está falando de 2003, olha só. Então, lá ele já estava mostrando, não é, esse capitalismo de plataforma, ou seja, essas relações econômicas, sejam entre empresas ou entre empresas e consumidores, que estavam acontecendo cada vez mais mediadas pela internet, né? O que a gente fala desse novo modelo de negócios baseados nas plataformas digitais. E o que a gente percebe, né? Eu criei uma disciplina em 2018 que chama Sociedade Digital, exatamente para mostrar o quanto todas as nossas relações sociais cada vez mais se dão mediadas pela internet. Relação de amizade, relação de compra, relação de pesquisa, relação com o governo, etc. Todas as nossas relações acabam se dando mediadas pela internet. E aí a gente acaba naturalizando que as relações de trabalho também passem a ser mediadas pela internet. E essa é uma diferença essencial dessa tecnologia, porque a gente está falando de uma tecnologia que está no nosso cotidiano, não está lá só na empresa, está aqui, no meu dia a dia. Então, isso é uma questão que faz toda a diferença. E aí teve muita discussão, né, sobre a questão, mas agora, poxa, legal, a gente tem uma tecnologia que possibilita relações muito mais horizontais, que todos possam participar, etc. Se a gente pensa a primeira onda das plataformas digitais, que é o que a gente chama das plataformas da share economy, ou seja, da economia de compartilhamento, realmente era uma economia de compartilhamento, né? A ideia das pessoas era realmente de troca de serviço, troca de produtos, etc. Por isso que foi criando toda uma ideia de que isso seria ótimo, isso resolveria vários problemas da sociedade, etc. Só que alguns esqueceram que nós continuamos numa sociedade capitalista. E aí que a gente vê o que a gente chama da segunda onda das plataformas, que aí elas já foram praticamente engolidas, não é? Pelo sistema capitalista e, sobretudo, o que a gente chama o capital de risco, né? Que é o capital que vem exatamente do processo de financiarização da economia, estava sobrando e está sobrando capital de risco, que investem pesadamente nas plataformas. As grandes plataformas começam a engolir as pequenas, então a gente tem poucas plataformas realmente de compartilhamento e cooperação, só que essas plataformas dessa segunda onda, não é? Totalmente dominadas pelo capital, elas se autonomeiam, claro, como plataformas de compartilhamento, né? A Uber, se você ler, ela vai dizer que ela é uma plataforma de compartilhamento, é uma plataforma de cooperação, nunca que ela se coloca como uma plataforma de trabalho. E aí o que a gente percebe é que essas plataformas de trabalho, né? Então, tenha claro, não são plataformas de compartilhamento, nem plataformas de tecnologia, né? A Uber fala, eu não sou uma plataforma de transporte, eu sou uma plataforma de tecnologia. Não, são plataformas de trabalho, iFood, Rappi, etc., são todas plataformas de trabalho. E aí o que a gente percebe? A gente percebe que nós estamos falando de uma tecnologia super avançada, super avançada, né? Nós estamos falando de algoritmos,
Então, é uma tecnologia que possibilita essas empresas controlar tudo, tudo dos seus trabalhadores, mesmo quando eles não estão conectados, né? Então, por exemplo, estando conectada, a Uber consegue saber a força da frenagem do motorista. E aí manda uma mensagem. Olha, você nesses últimos tempos tem andado com alta velocidade, etc. Então, é um controle de tudo. Tudo. Então, assim, é uma tecnologia que possibilita um controle que a gente nunca tinha visto. Então, eles sabem tudo. A hora que conecta, que desconecta, o tempo de espera, o tempo que faz o transporte, o que faz a entrega, sabe tudo. Mas, apesar de ter todas as informações, ela não passa, essas empresas não passam uma informação, nem com demanda do Ministério Público do Trabalho. Então, nós estamos falando de qual contexto? Então, de empresas plataforma, né? Alguns chamam de aplicativos. Não são aplicativos, né? São empresas plataformas que detêm aplicativos, porque o Banco do Brasil também tem aplicativo. As lojas, sei lá, Marisa também tem aplicativo. Todos podem ter aplicativo, né? Mas nós estamos falando de empresas detentoras de plataforma, que, claro, para funcionarem, tem os seus aplicativos. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de empresas que têm um poder monstruoso, né? Porque você tem já monopólios e oligopólios muito importantes. Empresas que podem estar em qualquer lugar do mundo, porque conseguem controlar tranquilamente tudo o que acontece, que fazem um lobby importantíssimo, porque elas têm que conseguir estar no país sem ser considerada uma empresa de trabalho, então é um lobby monstruoso. Muitas vezes a gente viu aqui no Brasil, se usou dos próprios trabalhadores, né? Então a gente viu que no começo a Uber e os trabalhadores ficaram quase 2 anos em Brasília para pressionar pela legislação. Nós estamos falando de um contexto de crise, né? Não é à toa que as plataformas de trabalho ganham muito mais força no contexto de 2016, 2017, né? Nós estamos falando de um contexto de crise, um contexto de desemprego. Aí, retomando o que eu já tinha falado, um contexto de neoliberalismo, com destruição de sindicato, de direito dos trabalhadores, a gente viu aqui no Brasil, né? Estava até comentando com o Wagner, o primeiro foco do governo foi a destruição, a tentativa, né? Porque os sindicatos são firmes e fortes, mas enfim, a tentativa de destruir sindicato acabou com o Ministério do Trabalho, tentando destruir a Justiça do Trabalho. Então, esse contexto é muito bom para as plataformas, é uma maravilha. Além disso, você tem a ideologia do empreendedorismo, que já vem daquela ideologia, não é? Que não é trabalhador, que é colaborador, etc. Então, você intensifica essa ideologia do empreendedorismo e intensifica a ideologia que coloca a flexibilização como sinônimo de liberdade. Não é? Se a gente olha o discurso das empresas, plataformas, é sempre essa questão, estou tentando abrir aqui o meu, é sempre essa questão de dizer que é o trabalho o serviço, né, na plataforma, ele possibilita flexibilidade, autonomia e ganho fácil. Isso é o que é falado. E a gente sabe o quanto isso foi aceito durante um período. Porque, claro, no começo as plataformas, de fato, elas tinham um valor melhor por quilômetro. Não é? Então, por quê? Porque ela tinha que fazer com que as pessoas abandonassem os seus outros trabalhos para ir trabalhar com ela.
Não, é meio o contrário, assim, por exemplo, sabe quando você tem um bairro cheio de quitanda e lojinha pequenininha, chega um grande supermercado, o que que ele faz? Ele põe o preço bem baixo, destrói todo o comércio local, depois que o comércio local está destruído, ela aumenta o preço. No caso das plataformas, é o contrário, ela chega, não é? Põe um valor bem alto, para atrair os trabalhadores, e a gente sabe que no caso do Brasil, infelizmente, a gente tem um mercado de trabalho que sempre foi marcado pela precariedade, que sempre teve um percentual muito grande de trabalhadores na informalidade, mesmo os trabalhadores que estavam na formalidade com rendimento baixo, etc. Então, as plataformas chegam com um discurso lindo e maravilhoso de autonomia. Quem não quer autonomia, né? Eu já falei em outra live. Gente, se perguntasse aqui, quem gostaria de ter todos os direitos e não ter chefe? Eu. Quem é que vai dizer o contrário? Então, assim, é um discurso muito fácil, não é? Então, ela chega com esse discurso, com valores mais altos, não é? No primeiro e no segundo ano, e depois, quando viu que a desgraça já estava instalada, não é? Aí passa a não reajustar mais as tarifas, a reduzir as tarifas, a reduzir bônus, né? Então, se depois a gente tiver tempo, eu posso falar um pouco mais de uma pesquisa que a gente fez com os entregadores, né? Nesse período da pandemia, que a gente achou que, bom, já que ia ter uma demanda maior, eles iam ter um ganho, não é? Então, a gente vê que não é nada disso. As empresas, plataformas, continuam a se colocar não como empresas empregadoras, como eu já falei. E acho que uma coisa só, antes que eu quero falar, antes da gente abrir, é que a gente tem que pensar que essas plataformas, elas criam valor não só a partir da hiperexploração dos trabalhadores, porque é isso que nós estamos vendo, não é? Uma hiperexploração dos trabalhadores. O que é novo é a tecnologia, sim, a tecnologia ela é nova sem dúvida nenhuma, e ela possibilita que o velho continue a se realizar, ou seja, ela possibilita que a exploração dos trabalhadores continue a se realizar, mesmo que de uma forma diferente, mas ela continua a se realizar. Mas essas plataformas, elas ganham, né? Elas produzem valor não só a partir da hiperexploração dos trabalhadores, mas também porque elas ganham dinheiro com os nossos dados. Então, cada vez que cada um de nós entra em qualquer plataforma, né? Onde a gente deixa as nossas informações, não é? As nossas avaliações, etc, etc. Tudo isso são dados que são processados pelas plataformas, não é? E se transformam em informação que auxilia as empresas no que a gente chama da predição, ou seja, a partir daquilo que a Ana Cláudia foi e comprou, eu não compro na Amazon, mas enfim, a partir daquilo que a Ana Cláudia foi e comprou na Amazon, vai lá, processa os dados e fala, aí cada vez que a Ana Cláudia clicar lá em alguma coisa, já aparece uma propaganda da Amazon, mais ou menos com um livro naquele estilo dos que eu já comprei. Né? Ou seja, então, possibilita que as empresas pensem no futuro a partir das informações do passado. E essas empresas, elas usam essas informações para si próprias, como vendendo as nossas informações, não é? Para outras empresas. A gente já viu vários casos, né? Acho que a questão do Snowden vale muito a pena. Quem quer discutir um pouco mais essa questão do capitalismo de vigilância, vale muito a pena ver a entrevista do Snowden, o filme que foi feito, e mostra isso claramente, né? Ou seja, cada vez que nós, usuários, ou que os trabalhadores, ou seja, cada vez que o motorista da Uber acessa, faz um caminho, tudo isso constitui informação, que gera lucro para a empresa, ou gera valor, porque eles dizem que eles não têm lucro, né? Então, tudo bem, gera valor, não gera lucro, mas gera valor. Por isso
que muitos trabalhadores, inclusive o vice-presidente da Federação Nacional dos Condutores, via plataforma digital deles, ele fez um projeto para que os trabalhadores recebam um valor X em função das informações que eles produzem para as empresas, porque eles estão produzindo informação para as empresas, e nós também, não é? Então, elas geram valor dessas duas formas, a partir das nossas informações e, no caso das empresas plataformas de trabalho, também a partir, óbvio, da exploração dos trabalhadores. E apesar do discurso de que elas não são empregadoras, mas são só empresas de tecnologia, são elas que definem tudo, são elas que definem o valor, o tempo, o tipo de atividade, como o trabalho tem que ser organizado, são elas que punem, né? São elas que definem, para você conseguir trabalhar segunda e terça, você tem que trabalhar sábado e domingo. Se não trabalhou sábado e domingo, não é liberado o aplicativo para você trabalhar durante a semana. Então, é o que a gente chama também da gestão pela gamificação, né? Ou seja, são os algoritmos ali, mas os algoritmos não caem do céu, certo? É uma definição das empresas, são as empresas que definem a forma como os algoritmos vão funcionar. Então, elas definem tudo, apesar do discurso de que elas não são empregadoras, mas são empresas de tecnologia. Então, era isso, Wagner. Aí, depois, a gente pode entrar mais em algumas pesquisas, enfim, como vocês quiserem. Perfeito. Muito obrigado, professora. Bela exposição, eu fiquei pensando em várias coisas aqui, né? Sobretudo pelo momento atual, né? Falava contigo antes aqui em off, antes de iniciar a live aqui, que talvez, assim como médicos e outros profissionais de segurança pública são vistos como quem está à frente nesse momento de pandemia, sujeitos que se tornaram muito visíveis para nós, que antes não eram tão visíveis assim, são os trabalhadores dessas plataformas, né? Muito legal. Então, assim, agora a gente abre um bloco. Eu agradeço a professora pela exposição. E eu vi outros trabalhos dela, eu sei que ela tem muita pesquisa. Acho que, em cima das falas dos colegas, com certeza, essas pesquisas vão aflorar novamente. Eu vou ler uma pergunta, professora, de uma amiga, a professora Karina Ponte. Ela é professora da Federal do Acre, é uma colega da Geografia, que também trabalha com Geografia do Trabalho, né? E ela te parabeniza pela exposição e coloca a seguinte questão. Como a professora analisa as propostas de alguns grupos de trabalhadores, entre parênteses, antifascistas, de plataforma para a constituição de cooperativas como forma de fugir ao controle das empresas e do capital? Então, essa questão que a professora Karina Ponte coloca. Como nenhuma pessoa, por enquanto, não colocou no Facebook ainda outra pergunta, eu queria tomar a liberdade de colocar uma questão também para a gente dialogar. E você, professora, de certa maneira, já tocou nesse assunto ao falar desse momento elevado de uma ideologia do empreendedorismo, né? Eu estava terminando agora de ler um livro há pouco tempo, do Dardot e do Laval, A Nova Razão do Mundo, e o último capítulo desse livro, ele fala do sujeito-empresa, né? Os neossujeitos, né? Que vêm sendo moldados já há muito tempo, mas desde 2007 isso ganhou um salto, né? E agora eu acho que em época de pandemia ganhou um novo salto, né? Então, assim, de um lado fica esse incremento dessa ideologia sujeito empreendedor, mas como é que fica as condições de trabalho em época de pandemia, sobretudo? Porque essas pessoas estão ali com contato diário, né? Então, eu queria ver essa relação entre ideologia do empreendedorismo e esses trabalhadores em tempo de pandemia. Então, por enquanto... eu vou falar a partir de duas pesquisas, né? Uma pesquisa que é conduzida por um grupo de pesquisadores e membros do Ministério Público do Trabalho, que eu faço parte, né? Então, tem pessoas da Unicamp, da Unifesp, da Federal de Pernambuco, enfim, que é uma pesquisa que nós fizemos com os entregadores, exatamente para entender como que eles estavam vivenciando o contexto da pandemia. E depois uma outra pesquisa que eu estou coordenando ainda na Federal aqui de Juiz de Fora, também com outros professores
professores da modelagem, da administração, com alunos também, aí com condutores e condutoras de Uber, né? Porque são dois grupos muito diferentes. Eu acho que o que aconteceu é que a pandemia, ela explicitou muitas mazelas da nossa sociedade. Entre elas, não é? Essa forma de precarização do trabalho, porque são várias, né? A gente não pode achar agora que são só esses que são os trabalhadores precários. Infelizmente, no Brasil, nós temos vários grupos de trabalhadores precários, né? Então, por exemplo, se a gente tem um entregador, a gente sabe que lá na cozinha do restaurante tem uma mulher, né, trabalhando de forma precária, com salário super baixo, etc, etc. Mas, enfim, vamos, por enquanto, nos ater aqui nos trabalhadores via plataforma. Então, a primeira coisa, a gente, nessa pesquisa nacional com os entregadores, o que nós vimos? Bom, primeiro que aquilo que eu já tinha comentado antes, é que mesmo antes da pandemia, eles já estavam com rendimento mensal muito baixo, né? Então, por exemplo, em torno de 48% recebiam até R$ 520 bruto por semana. Bruto, que significa, como eles não têm direito nenhum, e eles e elas assumem todo o risco do trabalho, o que significa? Significa que se tem um problema na moto ou na bicicleta, eles deixam de trabalhar. Se deixam de trabalhar, deixam de receber. Se eles adoecem, eles deixam de trabalhar. Se deixa de trabalhar, deixa de receber. Então, é um R$ 520 teóricos, né? Porque a gente sabe que tem muitos fatores que, inclusive, impedem, né, atingir esses 520 por semana. Só que aconteceu na pandemia, apesar de você ter tido um aumento da demanda, e houve, as próprias empresas nos mostraram que houve aumento da demanda, quase 60% dos trabalhadores indicaram queda na remuneração. Queda, exatamente. Por quê? Vários motivos. Bom, um deles é porque, com a crise, mais pessoas passaram a trabalhar via plataforma digital, não é? Porque, sobretudo no começo, não é? Porque o governo demorou um século para tomar alguma decisão, tomar alguma atitude, uma boa parte das pessoas, infelizmente, a gente sabe que desde 2016 houve um aumento enorme do percentual de trabalhadores no mercado informal, queda de rendimento, aumento dos trabalhadores no mercado informal. Então, quando vem a crise, que a gente fala é a crise da crise, né? Porque nós já estávamos numa crise, aí veio a crise da crise. E aí, bom, muitos trabalhadores passaram a trabalhar via plataforma. Então, se você tem aumento da demanda, mas se você tem um aumento ainda maior da quantidade de trabalhadores, o que significa é que cada trabalhador vai receber menos demanda. Então, apesar dele trabalhar muitas horas, ele vai estar muitas horas à espera de uma demanda, ou seja, um tempo de trabalho não remunerado. Além disso, eles falaram claramente que houve redução das tarifas dinâmicas e, na própria pesquisa, quase 50% relatou queda no bônus. Então, olha só, as empresas se aproveitando claramente desse contexto para rebaixar o valor da força de trabalho. Claramente. Não é? Isso no caso dos entregadores, que ainda teve aumento da demanda. Agora, no caso dos condutores, seja de Uber e 99, a situação é ainda pior. Porque nem aumento da demanda teve, pelo contrário, teve redução da demanda. Não é? E aí, o que acontece? Eu acho que essa situação que já vinha, né, o que eu falei, essas empresas plataformas já tinham parado de reajustar as tarifas há muito tempo. E aí, o que acontece? Quando você para de reajustar, o trabalhador tem que trabalhar cada vez mais horas. E aí ele começa a perceber que aquela tal flexibilidade não existe. Porque como é que tem flexibilidade? Olha aqui os dados.
Olha, mais ou menos 60% dos entregadores que responderam ao questionário relataram trabalhar mais do que 9 horas. 21% trabalhar de 11 a 12 horas. 9% de 13 a 14 horas. Então, assim, aí começou a cair a ficha. Não é? Porque como é que você tem flexibilidade trabalhando 12 horas por dia? Não tem. Então, a própria pandemia ajudou, né? Difícil falar isso, não me entendam mal, ao trabalhador perceber que ele estava sendo super explorado, porque não só o rendimento era baixo, que obrigava a trabalhar várias horas, e, portanto, a única coisa que seria boa, que seria a flexibilidade, não existe. E aí, por isso que nós vimos, né, já no mês de março, várias mobilizações, várias manifestações acontecendo, já no começo de março. Não só no Brasil, né, em vários países da América Latina, mas também em muitos países europeus. E muitas vezes criando um diálogo bem interessante entre os trabalhadores aqui no Brasil, né, os entregadores e as entregadoras aqui no Brasil, na América Latina e em vários países da Europa, sobretudo no caso da Espanha, e aí eu entro um pouco na pergunta da Karina, né, exatamente, porque lá você tem uma experiência maior já de cooperativas, de entregadores, né, inclusive eu sugiro que vocês acessem o site de DigiLabor, que o Rafael tem feito um trabalho bem interessante de sistematizar todas as pesquisas que estão sendo feitas sobre vários temas vinculados ao trabalho via plataforma digital. Um deles é exatamente essa questão das cooperativas. Agora, o que eu acho, né, sem querer ser assim uma pessoa pessimista, mas acho que eu estou numa fase meio pessimista, assim. Nós já vimos essa discussão de cooperativas, né? Nós já vimos, né? Na época, várias fábricas, né, que estavam em processo de falência também, sendo tomadas pelos trabalhadores, etc, etc. E o que nós vimos é que não dá para ser experiências individuais, porque essas experiências individuais não conseguem concorrer com esses monopólios. É muito difícil, né? Então, nós estamos vendo, sim, mobilizações, e nós temos, assim, investido toda a nossa energia para ajudar, para contribuir, para estar junto, mas a gente tem que pensar que essa discussão envolve todo mundo, né? Envolve os trabalhadores e envolve os consumidores, porque esse é o grande problema, não é? Os consumidores, na realidade, eles não se veem como trabalhadores. Não é? Então, eu estou aqui, eu posso ser uma professora, eu reclamo, ai, poxa vida, agora eu estou vendo várias plataformas de professores, isso está precarizando a minha condição de trabalho, eu sou contra as plataformas, mas eu vou ali e chamo o Uber. Eu não chamo, tá, gente, porque eu não uso, mas enfim. Mas a pessoa vai lá e chama o Uber. Então, assim, até tinham perguntado, poxa, mas foi super legal na greve do dia 1º, né? Porque muitos consumidores colaboraram, não fizeram pedido, isso foi bem legal, não é? Vários donos de restaurantes também fecharam os aplicativos, poxa, isso foi ótimo. Agora, se for só uma coisa pontual, não adianta, porque se o consumidor, na hora que ele for fazer o pedido, ele só for comparar preço, esquece. É a mesma coisa pensar na economia sustentável, economia familiar, etc. Se o consumidor for só olhar o preço, socialmente nós não vamos ter chance. Então, nós sim precisamos da iniciativa dos trabalhadores, da academia, etc., mas nós precisamos também que os consumidores se vejam como trabalhadores. Se eles não querem precarizar o seu próprio trabalho, por que eles vão querer precarizar o trabalho do outro? Então, assim, legal, dar uma gorjeta maior, poxa, super interessante, válido, perfeito, sem dúvida nenhuma, mas tem que ter uma ação um pouco mais conjunta, né? E por isso também a importância
para que esses trabalhadores se juntem com o movimento sindical, né? Porque o movimento sindical tem muita experiência nisso. E não adianta os entregadores, ou seja, achar que eles sozinhos vão dar conta, não vão. Porque a gente está num momento onde a correlação de forças está muito negativa para nós trabalhadores. E a única possibilidade é se juntar. O problema é, como lembrou o Wagner, né? Tem uma ideologia que, infelizmente, está sendo apropriada por alguns, mas nem por outros, de que eu, como indivíduo, sou suficiente. Não é? Eu sou empreendedor, tudo depende do meu esforço, não é? Sindicato, direito do trabalho, Ministério do Trabalho, tudo isso é totalmente desnecessário, porque eu sou autossuficiente, eu posso me contrapor em pé de igualdade com a plataforma. Enquanto alguns grupos acharem isso, a gente não tem, eles não vão ter a menor possibilidade, né? Então, é interessante, eu acho que é importante para o movimento sindical também, que tem vários problemas, então acho que é importante esses grupos também darem uma cutucada no movimento sindical para falar, opa, olha, tem outras possibilidades, outras formas, mas que se consiga achar um jeito de atuação conjunta, porque senão vai ser muito difícil. Muito bem, professora. Por enquanto, ainda não tem outra pergunta do pessoal, mas eu tenho outra para fazer. Eu também tenho um monte de coisa para falar. Se não tiver pergunta. E se eu estiver abusando, por favor, me chame a atenção, professora. Porque você até tocou num ponto que eu queria te ouvir um pouco mais. Eu ficava pensando o seguinte, né? Caramba, como é que essas empresas que desenvolvem essas plataformas produzem valor? Porque, por um lado, tem tudo bem, tem a... Tudo bem não, né? Por um lado, tem essa cruel realidade da hiperexploração de trabalho dessas pessoas. E por outro, que eu não tinha muito conhecimento sobre isso, que você colocou pra gente, eu tinha ouvido você em outras lives também, que é esse controle, esse mega controle que a alta tecnologia permite dos dados, né? Caramba, o que você curte, quem você indica, como é que você paga, enfim, é um mega controle, né? Segundo ponto da minha questão é o seguinte, você até falou um pouco também dessa digitalização da vida. Eu daria até outros exemplos, das esferas mais íntimas. O amor, hoje em dia, algumas pessoas optam pelo caminho digital, aplicativos de paquera, né, etc. E a pandemia exagera isso à enésima potência. Não aplicativo de namoro, porque as pessoas não estão podendo se encontrar. Mas, por exemplo, a educação EAD, a escola, o professor digital, vamos dizer assim, né? Como é que fica o papel dos órgãos de controle? O Estado, o Ministério Público? Porque eu ouvi em outra live sua, você, enfim, você falava de essas empresas se defendem dizendo que não são as empregadoras. Como é que fica essa relação? Porque nós estamos fadados, a pergunta é, nós estamos fadados à desgraça? Uhum. Eu acho que é bem interessante. Eu estou escrevendo, acabei de escrever um artigo agora com a Karen Arthur e o Murilo Mendes, que são advogados, e a gente tenta sempre trabalhar junto, né? Porque não tem essa separação. E eu acho que a grande. E por isso que eu comecei a falar a história, o que é novo, o que é velho, não é? Porque não dá para olhar o contexto atual usando a mesma régua que eu olhava o contexto do Fordismo, por exemplo. Não é? Se eu for tentar procurar o mesmo tipo de subordinação e de controle, eu não vou achar. Porque mudou, a relação de trabalho mudou, a tecnologia mudou. Então, se eu for procurar aquela subordinação típica que eu tinha lá, eu vou dizer não, olha, não tem subordinação, portanto, não há relação de emprego. E o que a gente está tentando mostrar, a gente está dizendo, olha, a subordinação, ela continua a existir, só que ela se realiza de forma diferente. O chefe é o algoritmo, mas o algoritmo, ele não cai do céu. É a empresa que define. Só que eu não preciso mais ter o chefe ali do lado do entregador. Que horas você saiu? Que horas você chegou? Você foi no banheiro? Quanto tempo você foi no banheiro? Você ficou... 10 minutos é muito tempo para ir no banheiro. Não precisa mais disso. Não é? Então, se
os tribunais do trabalho continuarem a usar essa lógica, vão dizer que não há relação de trabalho. Então, o que a gente está tentando mostrar é que muda a tecnologia para que o objetivo do capital continue o mesmo, que é a exploração do trabalhador. E o grande risco, qual que é? Né? Então, tem várias propostas, né? Tem pessoas que propõem criar uma outra legislação para esses trabalhadores, dizendo, mas então, já que não tem essa mesma subordinação, talvez fosse mais interessante ter um outro tipo de legislação. E nós estamos falando, não, porque hoje em dia são os entregadores, os condutores, um pouco os professores, e amanhã vão ser várias outras funções. E aí nós vamos dizer que todos esses são trabalhadores de segunda classe? É essa a ideia? Né? E o que a gente está vendo agora, essa é uma discussão que está muito forte, é que nesse contexto de pandemia, a gente teve o que a gente pode dizer que é um boom da sociedade digital. Né? Pessoas que antes não usavam muito estão sendo obrigadas a usar de um jeito ou de outro. Então, isso vai fazer, evidentemente, com que as relações mediadas pela internet sejam muito mais intensas e muito mais abrangentes, não é? Antes a gente tinha, nossa, para fazer uma live, tinha que olhar tudo, tinha que não sei o quê. Um dia faz live com cachorro, com criança, então essa coisa que é boa, lógico, mas significa que ela vai fazer cada vez mais parte da nossa vida. Né? E a grande discussão, como eu estava falando aqui um pouco antes com o Wagner, é que muitas das funções hoje que estão sendo realizadas via home office, sobretudo, óbvio, no setor de serviço, mas também no setor de comércio, a gente sabe, sobretudo no Brasil, neste contexto, que tem um grande risco dessas pessoas serem mandadas embora, as plataformas aproveitarem esse nicho e criarem plataformas para esses trabalhos que estão sendo, esses trabalhadores que serão, né, demitidos. Então, há uma probabilidade de, daqui a pouco, a gente ver muito mais plataformas de diferentes tipos de trabalho, não é? Se hoje nós já temos na questão jurídica, isso é super forte, na questão da medicina, isso já é super forte, várias funções liberais, isso já é muito forte, no setor artístico, isso está explodindo, e agora nós estamos vendo explodir também na área da educação. E revelando uma outra questão, que eu também discuto, que é a desigualdade sociodigital. Né? Nós estamos num país onde a desigualdade sociodigital é monstruosa, não é? As classes C e D têm um acesso muito precário ao mundo digital. Normalmente é um acesso só via celular, sem banda larga. Então, a gente está fazendo o quê? A gente vai aumentar o fosso da desigualdade. Certo? A gente está vendo agora, a gente não consegue fazer algo online porque os alunos não têm acesso. Não têm acesso. Os professores também não, porque a maior parte dos professores não foram formados para isso. Então, a tendência é a gente aumentar o fosso da desigualdade, né, com a desigualdade sociodigital, e acontecer de pipocarem várias outras plataformas para tentar se apropriar de várias funções que as empresas vão começar a externalizar. Porque elas fizeram o teste do home office e pensaram, tá ótimo, para quê? Vou trazer de volta para gastar aqui na empresa água, luz, não sei o quê. Não, se virem, vão ser liberais via plataforma, etc. Então, a gente está num contexto muito delicado. Inclusive, recebemos um e-mail recentemente, professora, que o governo federal aqui do Brasil já está publicando um estudo, me parece, uma legislação nova, que quando acabar essa fase de pandemia, alguns trabalhadores, alguns servidores públicos, né,
vão poder continuar trabalhando de maneira remota. Eles viram que tem muita redução de custo, vamos dizer assim, com a pessoa remotamente. Ela assume o ônus da energia elétrica, aqueles pagamentos de salubridade que a pessoa está exposta. Então, já é um sinal do que você acabou de falar, né? Sim. Tem mais algumas perguntas aqui, professora. Posso colocar? Claro. Então, primeiro, a Karina, professora federal do Acre, está concordando contigo. Caso não se organizem coletivamente através do movimento sindical, as pressões serão em vão. E uma colega chamada Maria Júlia Tavares coloca o seguinte: professora, nos Estados Unidos, a Uber disponibilizou dados devido à abertura de capital na Bolsa. No Brasil, há alguma possibilidade de que tenhamos acesso às informações? Ou, atualmente, dependemos apenas desse tipo de iniciativa para conhecermos como atuam as empresas plataformas? Então, essa é uma questão. A professora Clarice Kassab coloca o seguinte: além da retórica falaciosa do empreendedorismo, a perda de postos de trabalhos formais também intensifica a busca por essas formas precárias de trabalho? É uma pergunta, né? Outra, informalidade, precarização, instabilidade, rotatividade, não são práticas novas do mercado de trabalho brasileiro? Desculpa, não enterrei uma pergunta, está afirmando. Nesse sentido, a uberização também não pode ser considerada como uma nova etapa, ou a intensificação de processos que já se dão desde a década de 90. Terceirização, redução do trabalhador, a pura força de trabalho, e por aí segue, né? E uma terceira pergunta, do Joel Bueno: parece que o caminho para superar a superexploração e a precarização do trabalho, no caso dos trabalhadores de empresas de plataforma, é a auto-organização em cooperativas ou similares. Como a professora destacou, são muitos os obstáculos e o movimento sindical poderia ser um suporte para essa construção. A pergunta é: tem havido contato entre os grupos de trabalhadores e os sindicatos? Há interesse mútuo nessa construção coletiva? E ele já adianta um pessimismo aqui. Infelizmente, não tenho visto isso. Então, são essas três questões, professora. O Joel é meu companheiro de escrita aqui. Eu acho o seguinte, Júlia, acesso à informação das empresas aqui no Brasil, por enquanto, não tem a menor chance. Né? A gente, em março, no comecinho de março, antes de fazer a pesquisa, o Ministério Público do Trabalho acionou as empresas, plataformas de entrega, primeiro para perguntar, né, quantos trabalhadores tinham em janeiro, fevereiro e março para ver esse movimento, não teve nenhum retorno, e também depois acionou as empresas falando: olha, não é o momento de discutir se são trabalhadores ou não são trabalhadores. Neste contexto, nós demandamos, às vezes o Ministério Público do Trabalho demanda que esses trabalhadores tenham acesso a álcool gel, tenham lugar para lavar a mão, tenham água potável, porque esses trabalhadores não têm onde beber água potável, esses trabalhadores não têm como ir ao banheiro, entendeu? Não tem como limpar suas bags. Então, o Ministério Público falou coisas básicas, mas mesmo assim a gente sabe o poder das empresas, não é? Que foram pressionar, e depois o TRT falou: não precisa fazer nada disso, imagina, água potável, para quê? Então, assim, o que eu estou querendo dizer, estou rindo, né, mas a situação é grave, essas empresas têm muito poder. E aí, claro, que em cada país o poder delas também é diferente, não é? Mas aqui no Brasil, elas têm muito poder. Então, por enquanto, eu não vejo nenhuma possibilidade de ter acesso à informação dessas empresas que não seja a partir de uma iniciativa, como você falou, das próprias empresas, não é? E eu lembro, inclusive, quando a gente divulgou a pesquisa, acho que foi na CNN, bom, não sei, a gente já divulgou em tantos lugares, mas enfim, no primeiro lugar que a gente foi divulgar, eles mandaram a pesquisa para as empresas, plataformas de entrega, para que elas tivessem também o direito de resposta, né, de poder falar sobre a pesquisa. E aí meteram pau na nossa pesquisa, não sei o quê, a gente falou: tá bom, mas então
Passa as informações para nós. Nós também queremos, ao invés de ter que aplicar um questionário e não sei o quê, poxa, seria tão mais prático se passassem as informações para nós. E, óbvio, isso não aconteceu. Sobre a segunda questão, sem dúvida nenhuma, que eu falei, na realidade, nós temos, né, no Brasil, a gente sabe, um mercado de trabalho informal muito grande. Nós tivemos uma melhora entre 2003 e 2014, não é? Comecinho de 2015. Nós tivemos uma formalização do mercado, nós tivemos uma redução do tempo de procura de trabalho e nós tivemos um aumento do rendimento, né, de 2003 até comecinho de 2015. Então, a gente estava lentamente mudando um pouco a cara do nosso mercado de trabalho. Só que a gente sabe, né, quando a gente olha os dados, a gente vê que depois de 2016, não só a gente conseguiu voltar a antes, né, da melhora. Não é? Então, isso, né? Os níveis de informalidade aumentaram monstruosamente, o tempo de procura de trabalho aumentou muito, as taxas de subutilização aumentaram muito, o rendimento caiu. Então, sem dúvida nenhuma, num contexto como esse, as pessoas, como sempre, têm que se virar. O que tem? Né? O que tem para o momento? É isso, né? As pessoas, no Brasil, o bico, né? Não dá nem para chamar, porque a gente brinca, né? Que chama de economia de bico, mas no caso do Brasil é o cotidiano, as pessoas trabalham para, no dia seguinte, ter o que comer, poder ir no mercado fazer a compra. Então, essa já é uma realidade do mercado de trabalho brasileiro. Agora, sem dúvida, eu acho que o uberismo, ele se apropria desta situação e contribui para que ela fique pior ainda, não é? Porque esses trabalhadores, como a gente falou, eles não têm nenhum direito, eles assumem todos os riscos e não têm nenhum direito, né? Então, adoeceu, não trabalha, não tem rendimento, não come, ponto. Não é? Então, eu acho que essa questão, sem dúvida nenhuma, você tem toda razão. Na verdade, você tem uma intensificação dessas características do mercado de trabalho brasileiro, que são bem negativas. Ô, Joel, você sabe que a Fátima, do Diese, de Minas Gerais, me ligou exatamente para falar que a Central Única dos Trabalhadores estava interessada em se aproximar, em fazer essa discussão junto com os entregadores sobre essa questão da cooperativa, etc. Eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente, porque nós estamos no momento onde está todo mundo na defensiva, né? O movimento sindical na defensiva, sabendo que vai ter muito desemprego pela frente e que vai ter cada vez mais ataque do lado dos trabalhadores. Então, por exemplo, num dos grupos de WhatsApp, tem vários grupos de WhatsApp de entregadores, de condutores, etc., quando foi se discutir a mobilização do dia 1º de julho, a primeira discussão que teve é porque alguns propuseram que fosse greve, outros falaram não, porque greve lembra movimento sindical. E aí mudaram, tiraram greve para mobilização. Então, porque a gente sabe, nós estamos falando de ideologia. Ideologia não é um discursozinho assim. Não, ideologia é uma coisa forte, que você acorda, você liga a TV, está falando isso na escola, fala isso, a sua família fala isso, etc, etc. E você acredita, não é? Você acredita que você não precisa de instituição e que todas as instituições são corruptas, né? Então, a gente via muito isso no grupo, né? Os integrantes falando, não, mas nós não estamos aqui para fazer política. Aí eu falo, como não? Isso que nós estamos fazendo, se organizar contra um outro ator, é fazer política. Mas porque você foi também criando essa ideologia que fazer política é uma coisa negativa,
não é? Então, é assim, o capital não destruiu nenhuma instituição sua. As instituições do capital vão muito bem, obrigada. Mas as instituições que defendem o trabalho, essas estão sendo totalmente atacadas. Então, eu acho que dentro do possível, não é, quanto mais houver essa aproximação e abertura também do movimento sindical e abertura desses trabalhadores, é que a gente vai ter alguma possibilidade de construção de algo novo. Não é? A gente viu já o segundo movimento, que foi acho que dia 15, né? Agora já estou perdida, que eu estou em mudança, não sei o quê, mas enfim, a segunda greve dos entregadores já teve uma aderência menor, não é? Por quê? Porque já teve uma certa disputa interna entre o Sindimoto, e aí as pessoas falavam, ai, mas nossa, já tem disputa. A gente falou, gente, a disputa sempre existiu. Existe dentro do movimento sindical, dentro da academia, dentro da universidade, com os vizinhos. Por que achava que neste movimento não poderia ter disputa? Tem, como em qualquer movimento, né? Então, acho que a gente não pode, e foi uma coisa que eu escrevi num artigo para a Unicinos, a gente não pode também criar um mito desse movimento, não é? Esse movimento é como outro qualquer, tem boas intenções, não tem contradições, vai ter disputa, vai ter racha, como qualquer outro movimento, não é? Então, é isso que a gente está vendo, que a gente vai ver pela frente mesmo. Ah, obrigada, Clarice 25, obrigada. Se tem uma vantagem das lives aí, vocês podem, né, ter essas colinhas de datas, de informações. Muito bem. Professora, 1h10 de live já. Eu encerro por aqui, né? Não tem mais questões, mas encerro primeiro fazendo um comentário para os colegas geógrafos que estão assistindo, né? Vale a pena a gente refletir um pouco como é que isso tudo rebate e reproduz o espaço, né? Fiquei pensando que nossas cidades têm sido fortemente transformadas a partir dessa nova lógica, né? Tem um canal interessante no YouTube chamado Educa Periferia, que tem lançado alguns curtos vídeos que vale a pena acompanhar sobre essa relação que não é mais só de fragmentação, mas também de mescla, como é que eu vou dizer, uma mescla segregada, né, entre periferia e áreas centrais, né. E queria, professor, antes de finalizar, te agradecendo, só divulgar, minha chefa aqui mandou a cola, não esqueça, que no dia 14 de agosto, 15 horas, tem outra live no Instagram sobre juventudes, pandemia e estética da resistência, com a Lara Calais, psicóloga, pós-doutoranda da UFC. E no dia 18, também às 15 horas, no Instagram do GEA, tem uma live com o nosso colega, professor Elias Lopes, uma conversa sobre negativismo científico e outras frivolidades do novo normal. Essas lives têm uns nomes chiques aqui, né, no GEA. Professora, muito obrigado pela gentileza de ceder essa tarde para a gente, né? Uma pena não ter te conhecido quando você estava aqui na FJF, mas foi um prazer, foi muito bom te ouvir, dialogar contigo, né? Queria agradecer aos colegas que participaram até agora, que fizeram perguntas. Acho que coloca para a gente provocações para ler esse momento e uma agenda de pesquisa que a gente, porventura, possa vir a enfrentar. Obrigado, Ana. Eu que agradeço, assim, é o que eu falo, acho que essa discussão, quanto mais a gente puder fazer com grupos diferentes, porque é a ilusão de que vai afetar só um grupo, só um espaço, né? Eu também estava falando com o Wagner de uma pesquisa que eu estou fazendo com uma aluna sobre as plataformas no setor de turismo, e aí a gente ficou, assim, impressionada com a mudança do espaço, né? Se a gente pensa não só as plataformas de trabalho, por exemplo, como a Brigade, né, que é uma plataforma de hotelaria que está destruindo todos os empregos no setor hoteleiro, mas também o fato, por exemplo, de como tem agora vários serviços de entrega, então os hotéis também estão fechando as suas cozinhas, mandando embora os seus trabalhadores, já que tem o serviço de entrega, ou mesmo plataforma, né, como o Airbnb, por exemplo, que chega numa localidade e acaba
fazendo uma concorrência desleal, então acaba destruindo também pequenas pousadas, hotéis, e aí mais desemprego, ou mesmo a questão das plataformas que fazem a a intermediação, no sentido que antes você passava por uma agência de viagem, agora você mesma faz o trabalho, nem por isso é menos caro, né? Você mesma faz o trabalho, você ainda deixa suas informações lá, então também a destruição de agências de viagem. Então, assim, é uma mudança no espaço muito importante, né? E vai, infelizmente, atingir várias profissões. Então, é uma coisa para a gente pensar mesmo com cuidado. E super obrigada, é um prazer, Wagner. E até uma próxima. Igualmente. Obrigado, professora. Deixa eu encerrar aqui essa